Jesus. O Espírito Santo é Meu tão Deus, obrigado, meu Deus. maravilhoso Dias comigo, Senhor. e renova sua vida. Basta. Bom dia, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus à luz da verdade, com o Seminário do Espírito Santo. E hoje a quinta parte, a operação do Espírito Santo, ela é condicional. Há uma condição para que Deus opere na vida da pessoa. Deus não faz nada de maneira forçosa. Ele não força ninguém a nada. Ele se dispõe. Ele fala. Ele bate na porta para as pessoas que o receber e o crer, aí Deus age. Pois é, vamos falar sobre isso hoje. E nós vemos isso, que a operação de Deus ela é condicional, no livro de Isaías, capítulo 6, versículo de número 8, que diz o seguinte: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías, quem falou isso: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se posicionou, se colocou de forma voluntária. Por que Deus fez isso? Porque havia uma necessidade de alguém levar uma mensagem, uma palavra para o povo que estava andando errado. Foi o que aconteceu no tempo de Isaías, quando morreu o rei Uzias. Isso simbolicamente significa quando morre o eu, a vontade própria, aquela pessoa que está dominando pela sua própria força. Aí quando morre, aí Deus se manifesta quando há uma pessoa que se coloca nas mãos de Deus de forma voluntária. Então vamos agora para o primeiro tópico. Iremos falar de 3 tópicos. Primeiro tópico: Deus, na pessoa do Espírito Santo, trabalha na vida da pessoa de modo voluntário. Irei repetir, que é muito importante. Deus, na pessoa do Espírito Santo, trabalha na vida da pessoa de modo voluntário. É como nós dissemos logo no início: Deus não força ninguém a nada. Ele apenas fala com a pessoa, ele dá as oportunidades e ele avisa sobre o que é bom, que ele nos oferece para nós, para a nossa vida e também para a comunhão com ele. Então, isso nós vemos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Olha só, de uma forma voluntária. Deus não entra no coração, na vida de ninguém, sem que a pessoa o permita. Então, Deus, ele quer algo de coração voluntário, que a pessoa se volte para ele. Ele não força ninguém, de forma alguma, a aceitar sua vontade, aceitar o senhorio, a vida eterna dele para cada um de nós, de forma forçando. Não, ele oferece. Por isso que a palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo João, no capítulo 3 e versículo 16, que diz que ele
morreu, amou o mundo de tal maneira que morreu para todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Para aquele que nele crê. Então, ele morreu por todos, mas só para quem crê, para quem quer e se entrega de forma voluntária, aí a vida eterna está à disposição. Vamos então agora para o segundo tópico. Está sendo algo bem objetivo. O segundo tópico: o Espírito Santo só opera na vida das pessoas que dão lugar a Ele, pois ele não faz nada, não força ninguém a nada. São coisas semelhantes que eu falei ainda agora no primeiro tópico e o segundo. Então, o Espírito Santo ele só atua. Aqui está a operação do Espírito Santo na vida da pessoa. Ele só atua quando a pessoa abre o coração, quando a pessoa quer e deixa ele, da maneira dele, fazer a obra de Deus na pessoa. Porque muitas pessoas às vezes querem fazer com a sua força, da sua maneira, e muitas das vezes toma o lugar do Espírito Santo. E isso não é nada bom. No final nós vamos falar uma experiência que aconteceu conosco e que eu vejo na vida de outras pessoas. E também na Bíblia fala sobre isso também. Sobre muitas pessoas que colocaram a mão naquilo que era para o Espírito Santo fazer e eles quiseram tomar à frente do Espírito Santo. E aí não dá certo desse jeito. Então vamos ler aqui em 2 Coríntios, se referindo sobre isso. Quando a pessoa dá espaço para o Espírito Santo trabalhar, aí o Espírito Santo trabalha. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: ora, o Senhor é Espírito. Ele trabalha espiritualmente, de forma invisível, e com o espírito e com a inteligência, com o intelecto do ser humano. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Como há liberdade, flui naturalmente a operação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que deixam o Espírito Santo agir da forma dele e não com a força e da maneira do homem. Porque quando o homem quer fazer dessa maneira, aí o Espírito Santo fica em último plano, sem atuar na vida daquela pessoa ou naquele local que está sendo feito uma obra de Deus. É muito sério isso aí, que as pessoas que fazem a obra de Deus têm que atentar a isso. Quando você toma o lugar do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo sai de cena e deixa você sozinho fazendo coisas que não vai prosperar, porque tudo está escrito. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então a obra espiritual, a transformação, as maravilhas, as curas, os milagres só acontecem quando você deixa Deus trabalhar do modo dele. Porque quando o homem quer trabalhar do seu modo, aí não vai dar outra. O Espírito Santo sai de cena e deixa a pessoa fazer do seu jeito, porque o Espírito Santo é educado, ele é gentil, ele não é vaidoso, ele é simples e humilde. E é assim que o nosso Deus e o Espírito Santo trabalham. E tem outra referência aqui, que está escrito aqui, no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que faz referência a este mesmo assunto. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, em outras traduções, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que nós temos falado. Muitas das vezes tem pessoas que querem converter, forçar uma pessoa a crer em Deus e aceitar ao Senhor Jesus. Não é assim. É pelo Espírito Santo. Tudo é de forma voluntária, sem forçar. Atente para isso. A obra é de Deus, não é de homem.
Quem trabalha nela é o Espírito Santo, mas quando as pessoas dão lugar e deixam ele ser o Senhor da obra, aí sim você vai ver sinais, maravilha, libertação, transformação, novo nascimento. Vai ser uma obra gloriosa, como foi no livro de Atos dos Apóstolos, as maravilhas, o batismo com o Espírito Santo, as curas, acontecia por quê? Porque os servos de Deus foram ensinados por Jesus e seguiram a regra do Senhor Jesus e deixaram o Espírito Santo guiar a obra. E o Espírito Santo sempre acrescentava a cada dia números de pessoas que se salvavam. Então é assim que a obra de Deus, a operação de Deus acontece. Quando o Espírito Santo, ele é o Senhor ali e tem liberdade para trabalhar. E agora vamos para o tópico final e vai ser muito forte. Vai ser muito forte agora. O perigo de resistir ao Espírito Santo e também de extinguir. Extinguir é apagar. Em outras em outras traduções tem abafar. E nós vamos ler isso adiante e falar mais sobre isso. Mas vamos ler logo o livro de Neemias, capítulo 9, versículo 30, que diz assim: No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhastes contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos pelos que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Deus sempre usava profetas de Deus para ensinar, advertir o povo, instruir no caminho certo. Mas muitos deles não queriam mais ouvir os profetas, não queriam dar ouvidos a Deus, não temia mais a Deus. E o que acontece quando a pessoa não teme mais a Deus, rejeita a direção de Deus? Deus deixa aquele povo na mão dos seus inimigos. Ou seja, Deus sai de cena e deixa eles se guiarem da sua maneira. E aí o que vai acontecer? As pessoas não vão ter a proteção de Deus. E os inimigos do povo de Deus, aquele que procura a nossa alma, vai investir para destruir aqueles que não estão sob a proteção de Deus. Então é uma importância muito grande você deixar, obedecer a palavra de Deus e deixar Deus e o Espírito Santo e aqueles que são usados para ensinar a gente a obedecer e deixar o Espírito Santo guiar no temor a vontade dele e a obra dele. Agora eu vou falar algo muito forte. Não apagueis o Espírito. Em outra tradução diz: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Como assim? Muitas das vezes Deus está na direção, guiando, aí as pessoas com a vaidade espiritual não quer mais ser guiado da maneira que o Espírito Santo está guiando. E aí agem da sua própria maneira. E o Espírito Santo é educado, sigiloso, não é vaidoso, é humilde de espírito. Ele pega, sai de cena e deixa a pessoa guiar a obra de Deus da sua maneira. E o que vai acontecer? Vai dar com os burros na água, não vai dar em nada. É isso que acontece. Por quê? Por que eu digo isso? Eu digo com experiência própria. Aconteceu isso comigo. Eu estava numa congregação e estava um trabalho espiritual,
de oração estava sendo dirigido pelo Espírito Santo através de umas senhoras. E Deus operava, manifestava o poder dele, dava promessas, confirmava e dava vitória e bênção àquilo que ele prometia. A atuação do Espírito Santo libertava, curava, fazia obra maravilhosa. Era um trabalho de oração. E aqueles homens que eram os dirigentes, que estavam na frente, que eram os oficiais, o que foi que aconteceu? Houve uma inveja, porque Deus estava usando aquelas senhoras, porque elas pagavam o preço, elas estavam na direção, guiadas pelo Espírito Santo. E eles tiveram inveja, tal qual Miriam e Arão, irmão de Moisés, tiveram inveja de Moisés, porque Deus estava usando poderosamente Moisés. Mas por quê? Deus quer usar todo mundo, mas porque tem pessoas que se doam mais, que há uma sinceridade, há um amor, um coração, e Deus usa e faz do jeito que Ele quer, porque a obra é dele. Então, a palavra de Deus diz que quanto mais você se chega a Deus, se entrega, mais Ele se chega a você e se entrega a você. Então, há uma deficiência na atuação do Espírito Santo por meio de pessoas que não fazem, nem deixam outros fazer e colocam a mão. Aí o que vai acontecer? O Espírito Santo não vai mais atuar ali. Foi o que aconteceu há anos atrás, quando os homens que eram os oficiais dessa congregação retiraram aquelas senhoras que estavam na frente daquele trabalho de oração. O que aconteceu? A operação do Espírito Santo não atuou mais. É desse jeito que acontece quando alguém toma a frente do Espírito Santo. Só vai penar. É muito complicado e é muito sério. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que haja discernimento espiritual, haja humildade de coração, de espírito, de verdade, e deixa o Espírito Santo ser Senhor. Porque enquanto Ele não for Senhor, não haverá transformação, não haverá libertação, não haverá cura. Mas aonde está a direção do Espírito Santo, onde Ele é Senhor, aí há liberdade, há maravilhas, transformação de vida. Que cada um de nós possamos entender isso. E você que ainda não teve um encontro com Deus, Deus só vai ser Senhor na sua vida se você o permitir, se você o desejar de coração e abrir o coração para você, porque do contrário Ele não vai entrar à força no seu coração, nem vai dizer, me aceite, eu sou o Salvador. Não, Ele considera o livre-arbítrio de cada pessoa. Que Deus abençoe, possamos meditar nisso. Ficamos por aqui e meditando nesse louvor. Amém. Seu poder é tão a Deus e ao Espírito divino e Santo.